Tá ao vivo. Que som tá bom. Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando. Daqui a pouco a gente vai começar mais uma reunião das nossas segundas-feiras. Grupo de intercessão. Estamos falando um pouco sobre personalidades. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre modelos de autoridade. Vai se achegando aí, vai se acomodando, vai ficando à vontade aí. Daqui a pouco a gente começa. Beleza. Deixa eu ver se eu acho. Mas não vai dar para eu abrir aqui. Bom, eu acho que não. Meu... 9.152. Diferença não. 8.136. Caramba, era só uma linha simples, deu 5 páginas. Boa noite, vamos lá, vamos começar a nossa reunião. Quero fazer uma oração antes, colocar esse tempo diante de Deus, colocar as nossas vidas diante de Deus, que Deus possa trazer paz ao seu coração, que Deus possa encher a sua casa, o seu lar, a sua família com o amor dEle, com a unção do Espírito Santo, com alegria, com prosperidade. E que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado na sua família. Vamos orar, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, obrigado porque temos o privilégio, mais uma vez, de estarmos compartilhando, Deus, algo que é referente à Tua Palavra. Obrigado por cada vida que está nos ouvindo, por cada lar, por cada casa, cada família. Meu Deus, eu peço que a Tua mão poderosa esteja sendo estendida sobre cada uma dessas vidas, de cada irmão, de cada amigo, de cada parente. Que o nome do Senhor, Deus, seja glorificado na vida deles, Pai. Que o Senhor possa estar ministrando cura onde precisa de cura, que o Senhor possa estar trazendo paz onde há aflição, que o Senhor possa estar renovando as forças do cansado, que o Senhor possa estar fortalecendo os passos daquele que está cambaleante, que o Senhor possa estar ministrando no coração de cada um a certeza e a convicção de que é o Senhor quem guarda, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem nos sustenta a cada dia. Obrigado por termos o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos aqui. Queremos colocar esse tempo diante do Senhor, que seja um tempo bom, um tempo de edificação, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado. E que tudo aquilo que nós conseguirmos assimilar, tudo aquilo que nós conseguirmos aprender, que nós tenhamos forças para colocarmos em prática nas nossas vidas. Pai, obrigado
porque o Senhor entregou o teu Filho para morrer na cruz por nós. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado pelo sangue derramado naquela cruz para nos redimir, para nos restaurar, para nos colocar na posição de filhos. Nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor. Se for necessário, coloca anjos aqui ao redor deste lugar, na casa de cada um que está nos ouvindo. Repreenda o mal, Senhor, em nome de Jesus. Que caia por terra todo levante das trevas. Que toda armadilha de Satanás seja desfeita hoje em nome e na autoridade do Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo. Nós te louvamos e te bendizemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu estava falando, nós começamos a falar sobre personalidade. Sobre as mudanças da personalidade, de como ela é dinâmica. E hoje eu gostaria de começar a falar algumas coisas aqui sobre modelos de autoridade. Mas o que modelo de autoridade tem a ver com personalidade? Veja só, tem uma grande influência. Os modelos de autoridade, as autoridades que nós temos contato desde o nosso nascimento até a nossa fase adulta, tem muita influência na nossa personalidade. Algumas autoridades que nós vamos falar aqui, pai, mãe, amigos, líderes religiosos, governo, enfim, uma série de modelos de autoridade que às vezes em uma palavra lançada pode marcar a nossa personalidade, pode influenciar a nossa personalidade. Aquelas pessoas que desempenharam um papel de influência, de grande influência sobre as nossas vidas, né? E o comportamento dessas pessoas afeta e afetou já as nossas vidas de uma forma positiva, mas infelizmente também em alguns casos de uma forma negativa. Nas escolhas, nos valores, né? E uma carga de rejeição às vezes é procedente de, por exemplo, né, uma carga de rejeição, ela é procedente de um modelo de autoridade que tem grande influência sobre a vida de uma pessoa, né? E essa autoridade, se ela manifestar em algum momento algum desejo, não vou dizer desejo, mas algum comportamento de rejeição para com aquela pessoa que está debaixo da autoridade dela, isso pode marcar a vida da pessoa e pode influenciar até na sua personalidade, na sua pessoalidade, né? Como nós falamos, a personalidade é aquele conjunto de valores que forma a nossa individualidade. Então, é de suma importância nós entendermos, até porque quando nós entendemos algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós vamos saber lidar melhor com elas. Então é interessante a gente entender, às vezes você está passando por alguma situação na sua vida e quando você entende, você vai saber do porquê e vai saber como lidar com a situação. Né? Às vezes tem alguns resquícios, talvez de feridas, talvez de mágoas, talvez até no sentido positivo, né? A pessoa é extrovertida, a pessoa ela tem espírito de liderança, ela tem firmeza, ela tem convicções. Isso tudo pode ter vindo de uma influência de autoridades sobre a nossa vida. Como eu disse, não são somente influências ruins, tem influências boas também. Mas por que a gente destaca as influências ruins? Porque às vezes a pessoa está paralisada nesse comportamento negativo, nessa atitude que aconteceu e que feriu, que machucou, e ela não consegue
ser ela mesma, ela não consegue achar a sua identidade, ela não consegue achar a sua pessoalidade, ela não consegue achar a sua personalidade, ela fica oscilando, não sabendo às vezes nem qual tipo de temperamento ela tem, né? Isso tudo por influência de algumas autoridades. Como a gente tem falado, né? Quando nós falamos de personalidade, tem um pouco de ligação com a psicologia, mas no primeiro dia eu deixei bem claro que nós não somos psicólogos ainda, não somos psiquiatras, eu sou pastor. Então tudo que eu falar eu vou direcionar para a palavra de Deus, para a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? E algumas pessoas falam assim, mas por que a Bíblia vai interferir na psicologia? Irmãos, amigos, a psicologia é do final do século XVIII, final do século XIX. A Bíblia está escrita há mais de 4.000 anos. Então a Bíblia tem muito mais informações para nos dar, para nos transmitir, nos ensinar, para nos transferir, do que propriamente a psicologia, que eu não estou desfazendo da psicologia. Se você precisar ter uma consulta, frequentar algum consultório aí de algum psicólogo, por favor, faça isso. Eles têm toda a habilidade lá para te ajudar, para te auxiliar. Não estou desmerecendo o trabalho dos psicólogos, estão de parabéns. Mas o nosso pensamento aqui é voltado, ele é pautado, fundamentado, estruturado na palavra de Deus. Tá? Então, tem um texto em Ezequiel, quando a gente fala de modelos de autoridade, que fala de alguns profetas da época, né, que Deus os repreendeu. Isso está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 13. Só para a gente ter montar uma linha de raciocínio aqui, e Deus começou a repreender esses profetas, e ele diz o seguinte, no capítulo 13 de Ezequiel. Verso 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Verso 6. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. Contudo esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visão falsa e não falastes adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu não falei nada? O que estava acontecendo aqui? Alguns profetas estavam falando em nome do Senhor quando o Senhor não tinha falado nada. Mas por que eles faziam isso? Alguns faziam isso para ganhar credibilidade diante das autoridades da época, dos reis da época. Alguns faziam isso por conta do orgulho, outros faziam isso para benefício próprio. Então, o Senhor vem e ele repreende os profetas da época, né, os falsos profetas da época. Mas o que isso tem a ver com modelos de autoridade? É que as palavras que esses profetas lançavam na época eram praticamente uma direção para o povo. E às vezes eles falavam coisas que Deus tinha dito, que eles iam ser vitoriosos, que eles iam ser conquistadores, que eles iam ser prósperos. E essa palavra não se cumpria na vida deles, porque Deus não tinha falado. E o que acontecia? O povo acreditava na palavra, começava a viver, daqui a pouco eles vinham, sofriam uma derrota, alguma batalha que tinha com os povos ali, aos arredores ali de Israel. Tinha algumas batalhas e eles falavam que eles iam ser vencedores. Quando eles iam para a batalha, eles perdiam. Enfim, eles entravam em um estado de frustração, de decepção, e eles se enclausuravam em si mesmos, se fechavam. Por quê? Porque eles acreditaram em uma palavra lançada por uma autoridade e se frustraram, se decepcionaram. E automaticamente e indiretamente, eles transferiam essa responsabilidade para Deus.
Porque se o profeta falou, é porque Deus falou. E se não aconteceu, ou o profeta é mentiroso, ou Deus é mentiroso. Consegue entender? E isso ia formando a personalidade deles. E Deus repreendia. Só um momento. Perdão. E Deus repreendia por quê? Porque esses profetas, eles diziam que estavam falando em nome de Deus, quando Deus não tinha falado nada. Ou seja, estavam induzindo o povo a acreditar que Deus tinha falado algo que não estava acontecendo. Isso ia criando uma barreira no relacionamento desse povo com Deus. E Deus vem e repreende os profetas. Não é diferente nos dias de hoje. Modelos de autoridade que às vezes lançam palavras sobre a vida daquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, sejam pais com filhos, sejam líderes com liderados, sejam, enfim, uma série de situações aí que lançam palavras e aí não acontece determinada palavra que aquele líder falou, a pessoa entra num estado de decepção, de frustração, de tristeza. E isso vai acumulando, ela vai passando a perder a confiança e a credibilidade nela mesma. Imagina a autoridade chegar e falar assim, não, você é forte, você vai conseguir, você vai lá e vai derrotar ele, e vai derrotar o inimigo. Chega lá, ele perde em uma batalha, é derrotado pelo inimigo. Como que essa pessoa vai receber isso? Ou seja, a sua autoestima vai baixando, ela vai se frustrando, ela vai se decepcionando. E veja só, alguns tipos de falsos profetas que nós vamos ver aqui, que são aqueles tipos de influências sobre as nossas vidas, né? Que acabam palavras lançadas que às vezes acabam machucando. Palavras lançadas que às vezes acabam decepcionando, frustrando. Isso vai influenciando na nossa personalidade, na nossa individualidade, na nossa pessoalidade. Vai formando uma pessoa com uma personalidade frágil, que não tem credibilidade, que não acredita nem em si mesma, que não tem força para batalhar, para conquistar, para marchar. E assim por diante. Veja só, alguns tipos. Só um detalhe antes, esse tipo de comportamento que acontecia com com o povo de Israel, com esses falsos profetas, né? Que lançavam algumas palavras em nome de Deus, quando Deus não tinha falado nada, e as pessoas acabavam acreditando. Algum detalhe? Só um momentinho. Só um momentinho que a gente vai... Voltou? Opa, voltamos. Probleminha técnico. Então, só um detalhe. Quando acontecia esses profetas lançarem algumas palavras em nome de Deus, quando Deus não havia dito nada, as pessoas se frustravam. E essas pessoas, veja só, elas começavam a se proteger agora. Proteger o seu coração, porque elas foram frustradas, estavam decepcionadas, foram feridas por palavras positivas, vamos dizer assim, mas que não aconteceu, e por conta disso elas se frustraram, e agora elas começavam a se proteger. Elas não queriam mais ser feridas. Então elas começavam a construir um muro de proteção na vida delas. Só que, infelizmente, esse muro de proteção protegia essas pessoas
das palavras negativas, talvez dos falsos profetas, talvez de outros modelos de autoridades que tinha, mas também protegia essas pessoas de Deus. Criava-se um obstáculo entre o coração dessa pessoa e Deus. E às vezes Deus preparava algumas pessoas para ajudar essas pessoas que foram feridas, que estavam frustradas, mas por conta delas terem levantado esse muro de proteção, por conta delas terem levantado essa parede para se proteger, elas não deixavam as outras entrarem. E às vezes as outras vinham para ajudar, para trazer cura. Consegue entender? Muitas vezes pessoas vão vir para nos ajudar. Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, para nos socorrer, para estender as mãos. Dependendo do tipo do padrão familiar que nós tivemos, do tipo de vida que nós tivemos, se fomos muito feridos, já fomos muito machucados, decepcionados, frustrados, mágoa, ressentimento, às vezes nós não deixamos essas pessoas entrarem nem mesmo para nos ajudar. Veja só, alguns tipos que nós chamamos de falsos profetas. Quando nós falamos falsos profetas, é lógico que isso aqui é só uma nomenclatura. Às vezes as pessoas ligam automaticamente ao religioso, a um pastor, a um não sei quem, não é nada disso. Aqui nós estamos falando de pessoas que exercem autoridade e que lançam palavras, que essas palavras podem se tornar proféticas na vida da pessoa que está debaixo da autoridade, tá? Então não tem muito a ver com aquela parte religiosa, não. Aqui, por exemplo, os pais. A primeira falsa profecia nas nossas vidas pode vir através dos nossos pais, né? Mesmo os melhores pais, infelizmente, alguns representam assim de uma forma muito negativa a Deus, né? Falhando no falar, no andar, nos seus caminhos, pais que não têm coerência entre aquilo que eles ensinam e o comportamento deles. Isso tudo está sendo uma mensagem para a vida dos filhos. Os filhos estão recebendo isso. E se o pai, o comportamento dele é uma, a palavra dele é outra, como que vai chegar isso na vida do filho? O filho olha a palavra, mas vê o comportamento diferente. Isso vai formando a personalidade do filho. E veja só, como são os primeiros, as primeiras autoridades que os filhos têm contato, são os pais. Às vezes aquilo que um pai e que uma mãe falou é sentença na vida do filho. O filho acredita, ele se apega naquilo ali. Não, se o meu pai falou, se a minha mãe falou, é porque é verdade. E isso vai formando a personalidade do filho. Por causa dessa crise que nós estamos passando, né, nesses últimos dias, né, falhando na criação dos filhos, né, dentro de uma estrutura bíblica, muitos estão falhando nisso, né? Estão tentando criar os filhos, educar os filhos segundo os seus próprios entendimentos, segundo a sua própria sabedoria, né? E não, meus amigos, não queira ser mais sábio que a Bíblia. A Bíblia ela tem todos os tipos de ensinamentos. Tem ensinamentos para relacionamento entre pai e filho, entre esposo e esposa, entre patrão e funcionário, funcionário e patrão. Tem relacionamento entre pessoas que têm autoridade e pessoas que estão debaixo da autoridade. Enfim, a Bíblia ensina tudo. E às vezes nós, talvez por alguma coisa que você ouviu e que você criou na sua mente, ali no seu coração, um preconceito com relação à Bíblia, à palavra de Deus, às vezes você acaba deixando de aprender muitas coisas que a Bíblia ensina para você aplicar dentro da sua própria casa. Então hoje está tendo uma falha muito grande na educação dos filhos dentro dessa estrutura bíblica, né? E aí o que está precisando? Está tendo uma necessidade de uma reeducação. Quando vem uma predição a respeito das habilidades, né,
visões ou futuro dos filhos, né? Elas recebem essas palavras vinda dos pais, especialmente quando vem dos pais, que são as pessoas mais importantes das suas vidas, elas recebem ali como uma verdade absoluta. Pastor, me dá um exemplo, que eu estou vendo que o senhor está falando muita teoria. Vou te dar um exemplo para você entender. Se o pai chegar para um filho e falar para ele, você é um burro, você não vai dar nada, você não entende nada, isso é uma sentença para o filho. Está lançando aqui uma falsa profecia sobre a vida do filho, que isso pode influenciar a personalidade dele, e para desconstruir isso depois, para ter uma reeducação, meus amigos, só Jesus para entrar nesse assunto. Porque o filho cresce acreditando, porque foi o pai que falou. E se o pai falou, no subconsciente dele, é verdade. Eu não vou dar nada mesmo, eu sou um burro, eu não vou crescer, eu sou um derrotado e por aí vai. Isso influencia a personalidade dele. Ele não vai ter convicções, ele não vai ter certezas, ele não vai ter confiança em si mesmo. São os primeiros tipos de falsos profetas, os pais. Por isso os pais precisam vigiar muito no tipo de conversa, o tipo de palavra que eles estão lançando sobre a vida dos filhos. É muito mais fácil abençoar do que amaldiçoar, mas alguns pais, às vezes pelo nervosismo, pela impaciência, pelo estresse, às vezes pelo acúmulo de serviço, está muito uma correria, ativismo, trabalho, chega em casa, não tem aquela paciência, acaba lançando uma palavra na vida do filho e aquilo ali, para desconstruir depois, vai muito tempo. Por isso, pais, cuidado. Cuidado com o tipo de palavra que vocês estão lançando, cuidado com o tipo de sentença que vocês estão lançando na vida dos filhos. Veja só, e muitos pais não fazem ideia que eles são. Veja só, e agora eu quero colocar entre aspas aqui para depois não me interpretarem mal, né? Alguns pais não fazem ideia que eles são como Deus para os seus filhos. E eu não estou falando do Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus que tem todo o poder. Não é nesse sentido. É de que a verdade, a palavra que os pais lançam sobre a vida dos filhos, eles acreditam como uma verdade absoluta. O pai falou, a mãe falou, para o filho é tudo aquilo ali, né? Tanto, e outras coisas também, não só palavras, mas a falta de carinho, né? Como também algumas falsas declarações, a falta de amor, a falta de presença moral, a falta de atenção, a falta de envolvimento, a falta de relacionamento na vida do filho, tudo isso vai afetando a personalidade. Filhos inseguros, filhos sem direção, filhos sem segurança, filhos se sentindo desprotegidos, filhos que não têm segurança nem para fazer escolhas e tomar decisões. Por quê? Porque faltou o envolvimento dos pais com profecias positivas, profecias boas, profecias baseadas na palavra sobre a vida dos filhos. Isso tudo vai formando a personalidade dos filhos. Lá na frente você encontra um adulto que está com a mentalidade de criança. O cara tem 30 anos, mas a cabeça dele é como se ele tivesse 8, 9, 10, 11 anos. Ele parou no tempo. Por quê? Porque alguma palavra foi lançada lá e paralisou ele. Ele cresceu no tamanho, mas o emocional dele ainda é de um adolescente. Porque o pai também traz segurança, traz firmeza, traz convicção. A presença de um pai dentro de casa, da mãe dentro de casa, a família reunida, isso traz para o filho um sentimento ou melhor, o entendimento de trabalho em equipe. Ele sabe trabalhar em equipe. Geralmente pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto, é porque dentro de casa eles não viram os pais trabalhando em equipe, em comunhão, em unidade. Primeiro
tipo de falsos profetas, os pais. Presta só um papelzinho para anotar um negócio para você. Primeiro tipo de falsos profetas, os pais. O segundo tipo de falsos profetas. Veja só que esse segundo tipo aqui é algumas... Só um momento. Lembrei. Talvez você já tenha até feito, né? Segundo tipo de falsos profetas, os professores. Aí se você é professor, talvez, pastor, como assim eu, professor? Veja só, se você não se enquadrar aqui, beleza, glória a Deus, Deus te abençoe e nós vamos continuar amigos, tá? Mas veja só, se os professores quiserem, eles podem infringir profundas feridas no espírito de uma criança por falsas acusações e por um tratamento injusto. Alguns professores têm essa possibilidade de entrar na vida da criança ali, do aluno, e de repente com uma palavra pode marcar a personalidade dessa criança. Porque quando a criança vai para a escola e ela começa a ter contato com os professores, com as tias, com os tios, o que a criança acredita? Que o professor sabe tudo. Que o professor é conhecedor de tudo. E se às vezes essa criança ela tem dificuldade de aprendizado, de assimilar aquilo que está sendo ensinado ali, se esse professor não tiver paciência, se esse professor não tiver todo ali um manejo, uma habilidade, uma pedagogia instrutiva, ele pode marcar a personalidade dessa criança. E eu posso falar daquilo que eu presenciei, tá? Eu, na minha época, tinha alguns professores que chamavam os alunos de burro, que nunca ia aprender, que não sabia o que eles estavam fazendo na escola. Tá certo que faz um tempinho que eu estudei, né? Mas tinha isso. E isso pode marcar, porque a criança está ali. Ela fala, se o meu professor que sabe tudo, que conhece tudo, está falando isso de mim, é porque é verdade. Consegue entender? Os professores podem, não estou falando que fazem, mas eles podem. Alguns fazem porque eu já ouvi, já presenciei. Agora, deixa eu mudar um pouquinho para uma outra área. Alguns professores, e isso eu estou falando na atualidade, alguns aproveitam a sua condição ali de autoridade, não são todos, por favor, não são todos, não vamos generalizar, mas alguns aproveitam ali a sua condição de autoridade, a sua condição de um ensinador, de um educador ali dentro da sala de aula e acaba entrando em assuntos que não tem nada a ver com a matéria dele. Isso eu já presenciei. Temos aí uma leva agora de professores progressistas, modernos, e que estão ensinando algumas coisas para os nossos filhos que são totalmente contrários à palavra de Deus. Agora tem uma matéria que chama Relações Humanas. Estão ensinando até sexo para crianças, adolescentes de 11, 12, 13 anos. E se ensinar de uma forma deturpada, isso vai ser uma verdade, uma falsa profecia que vai se tornar uma verdade na vida daquela criança. Ela vai crescer entendendo que o sexo é aquilo que o professor falou e não aquilo que a Bíblia diz. Sexo quem vai ensinar para o meu filho sou eu, não o professor dele. E isso eu já deixei bem claro.
Estou falando com relação ao sexo, mas posso falar de outras áreas. Posso falar de ideologias marxistas, esquerdistas, socialistas e um monte de istas, que vai atingir a personalidade dessa criança. E lá na frente vai vir o resultado. Não vou, deixa eu deixar bem claro, não estou generalizando, não são todos, mas tem uma boa parte. E eu não vou deixar de falar. Terceiro tipo de falsos profetas são os amigos, os companheiros. Nós vivemos numa era onde as leis estão sendo grandemente inspiradas, né, pelo liberalismo, na tentativa de descobrir a liberdade. Mas a liberdade que estão descobrindo com o liberalismo, ela beira a libertinagem, porque não tem limite. Não existe uma área melhor para exemplificar do que a sexualidade dos adolescentes. Especialmente com a pressão dos amigos, né? Que alguns amigos se tornam sexualmente ativos de uma forma precoce e aí começa a pressionar os outros que não são a também praticarem aquilo. Porque senão ele não é bem-vindo ali na turma, senão ele não é bem-quisto na turma, senão ele não é aceito na turma. E começa a pressão. Os amigos falsos profetas defendem o sexo como um caminho legítimo para um casal solteiro ir até o fim numa noite juntos. Não, se não tiver sexo, então não teve a noite. Eles levam a mal falar de amor sem intimidade sexual. Amor para eles está ligado à intimidade sexual. E eles estão aí, companheiros dos seus filhos. E se os seus filhos não comprarem essas ideias, eles são excluídos. Consegue entender do porquê que o primeiro tipo de falso profeta não pode ser um falso profeta, tem que ser um profeta verdadeiro, para ensinar dentro de casa todas as áreas da criança, para que quando ela chegar nesse meio, ela tenha convicção, certeza de quem ela é e do que ela quer, com base na palavra de Deus. Veja só, a Academia Nacional de Ciências, né, relatou o resultado de uma estatística que foi feita, né, declarando que mais de 70% dos adolescentes do sexo masculino e mais de 50% do sexo feminino nos Estados Unidos, eles são sexualmente ativos antes de completarem 18 anos. Mas veja só, esses falsos profetas sempre falham em dar a mensagem completa em relação à imoralidade. Não, você tem que praticar, você tem que experimentar, você vai namorar, para você conhecer a pessoa você tem que ter relação sexual, olha, ficar hoje não é só beijar, você tem, enfim, uma série de falsas profecias, mas eles dão essa falsa profecia pela metade, porque eles não falam das consequências depois dessa falsa profecia. Que pode incluir desde uma gravidez, uma doença, enfim, impotência, repúdio, frigidez, frieza, adultério, abuso e uma série de outras consequências que virão. Virão, porque a Bíblia diz que virá. Nós precisamos, o mais urgente possível, de adolescentes que sejam verdadeiros profetas e que irão se levantar para uma vida real e abundante de acordo com a palavra de Deus. Para que isso aconteça, você que é pai, você precisa ser um profeta na vida do seu filho. Profeta da verdade. Profeta da verdade na vida do seu filho. Porque quando ele cair, você não está criando o seu filho para nenhuma bolha, você está preparando ele para ele enfrentar o mundo. Quando ele estiver lá no mundo, longe de você,
Aquilo que você ensinou vai ser uma verdade absoluta na vida dele, porque está baseada na palavra. E ele vai conseguir se manter firme, não importa onde ele esteja, não importa que escola ele esteja, não importa que faculdade ele esteja, não importa que trabalho ele esteja. Ele vai se manter firme, porque a verdade foi lançada na vida dele, foi profetizada, e aquilo enraizou, e ele tem convicções agora. Quarto tipo de falso profeta é o governo. Muitos governos também assumem o papel de falso profeta, proclamando falsidades ao seu povo e até mesmo exercendo força e engano para segurar eles no controle. Usam força para controlar. E lançam mentiras para enganar o povo, para deixar eles debaixo do seu governo. Nós não precisamos ir longe, nós estamos vendo aí. Do capitalismo ao comunismo, da democracia à autocracia, legislações governamentais e leis administrativas são elaboradas por interesses próprios em detrimento do povo. E olha o que Deus fala sobre isso aqui em Isaías, no capítulo 10. Onde está Isaías aqui? Isaías 10. Veja só, vou ler esse texto para você, para ficar bem claro. Isaías, capítulo 10, verso 1. Profeta Isaías. Ai dos que decretam leis injustas e os escrivães que escrevem perversidades, para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Ai destes, vão ter que prestar contas com Deus. Alguns tipos de governos, eles são opressores, estão mantendo o povo debaixo de um controle totalmente opressor, mas fundamentado em mentiras. Quando Israel decidiu ir contra a teocracia, está lá no livro de Samuel, quando Israel olhou para Samuel e falou: Samuel, nós não queremos mais que os seus filhos sejam juízes sobre nós queremos um rei agora. Nós queremos um rei, todas as nações têm rei, nós queremos um rei agora. Eles abriram a porta para os falsos profetas dirigirem o povo, porque antes eles dependiam exclusivamente e somente de Deus. Tanto que quando Samuel foi falar com Deus, eles estão pedindo um rei, e Samuel ele estava muito descontente com aquilo que o povo estava falando, e Deus falou assim para ele: Samuel, descansa e faz o que o povo quer, porque eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Olha, Deus falando isso. Só que fala para eles dos direitos que os reis vão ter. E aí Samuel elenca lá uma série de direitos que o rei iria ter. E veja só, esses reis, no começo, eles agiram de uma forma. Porque tinha os sacerdotes ali, os profetas que orientavam, mas foi passando o tempo, eles começaram a se afastar de Deus e começaram a explorar o povo em benefício próprio. Agora eu te pergunto, isso aqui, Samuel, deixa eu só te dar uma informação. 1000 anos antes de Cristo. Agora eu te pergunto, é diferente hoje? Esses governos que estão se colocando verdadeiramente como reis sobre a nação. E aqui eu falo de todos os tipos de governo, desde presidência, governo, prefeito, STJ, STF e por aí vai. Poder legislativo, poder executivo, judiciário. Quem são os beneficiados? Quem são os prejudicados? Quem que sustenta a máquina para que apenas uma parcela seja beneficiada? Se não são os menos abastados, a mão de obra que toca a máquina,
É diferente nos dias de hoje, dos dias daquela época. Todas as vezes que nós colocamos um governo humano acima do governo de Deus para deixarmos ele nos guiar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o reino de Israel. Eles sofreram e foram oprimidos. Quarto tipo de falsos profetas, o governo. Pastor, são todos? Vamos ser inteligentes. Tem muita gente boa. Mas vamos ser inteligentes. Tem muita gente ruim também. Muita gente egocêntrica que estão no governo apenas buscando os benefícios próprios. Tem muita gente querendo ajudar. Tem muita gente querendo colaborar. Tem muita gente querendo fazer assistencialismo. Enfim, uma série, assistência social, trabalhos extraordinários. Mas tem muita gente que está emperrando, que só vê o benefício próprio, que sempre quer levar uma vantagem. Falsos profetas oprimem o povo, lançam mentiras sobre o povo, que são falsas profecias somente para eles continuarem no poder. Quinto, a mídia. Eita nós! A mídia é talvez o mais sinistro e maligno de todos os falsos profetas. E ela tem colocado seu altar em quase todos os lares do mundo desenvolvido. É lógico que hoje é diferente de, por exemplo, há 10 anos atrás, né? A mídia ela era mais televisiva, né? A televisão ela ditava, a televisão ela estabelecia governos e tirava governos. A mídia, com as suas informações verdadeiras e com as suas fake news, ela conseguiu por muito tempo construir um império com base em negociatas, principalmente quando ela colocava alguém no poder. Só que a mídia também não fez só isso. A mídia começou a estabelecer dentro da sua e da minha casa, lá no meio da nossa família, a nossa família inteira sentada aos pés daquela adoração diária, para exaltar alguns estilos de vida que estavam baseados no quê? Na cobiça, na violência, crimes, e de uma maneira muito sutil, né, mas bastante ativa e forte. A televisão estava ali ensinando como que um homem faz para atrair uma mulher, como que nas malhações da vida, como que um adolescente faz para ele começar a ter os primeiros relacionamentos sexuais. Aqueles filmes que tem 2 horas de duração, 1h50, o mal vence, e em 10 minutos o bem chega lá e vence e tal. O que vai ficar gravado na vida da criança, na vida do adolescente, na minha e na sua vida? Durante 90% daquele filme foi violência, foi o mal vencendo. E 10% o bem chega e derrota e está tudo certo. Mas ensinou muitos caminhos ali para desenvolver o mal. Novelas com mulheres expondo o corpo, ensinando a atrair seus maridos, drogas. Eu posso ficar aqui elencando uma lista infindável aqui do que a mídia fez. E hoje não só a mídia televisiva, mas... empresta o celular aí para mim, Guilherme. Mas hoje nós temos a mídia na palma da nossa mão. Temos aqui, ó. E ela continua governando as nossas vidas. Ela continua lançando falsas profecias sobre a minha e sobre a sua vida. Até quando? Talvez 2, 3 horas em um celular, mas eu não consigo ficar 15 minutos e ler 2 capítulos da Bíblia. Que é muito mais instrutivo, muito mais edificante. Veja só, uma pesquisa averigou que normalmente os estudantes do primário, ali até
o quarto ano, quinto ano hoje, né? Quinto ano. Assistem 12 mil atos de violência na televisão por ano. Gastam de 11 a 26 horas por semana na frente de uma televisão. De 11 a 26 horas na frente de uma televisão. Hoje já estima-se que gastam 30 horas na frente de um celular. 30 horas. Outro quadro revela que os programas de horário nobre são mostrados uma média de 13 cenas de violência por hora. Falsas profecias sendo lançadas, a violência, daqui a pouco você olha e aquilo parece que se torna comum. Homossexualismo. Ah, não, é assim mesmo. Tráfico. É desse jeito mesmo. As pessoas vão se acostumando com aquelas informações que a princípio causavam escândalo e espanto, mas conforme o tempo foi passando, foram se acostumando. E aquilo agora parece que se tornou uma verdade. Divórcio. Adultério. Pedofilia, abuso sexual. E aquilo foi martelando, entrando dentro das casas. E hoje parece que é uma coisa comum. Falsa profetiza. Mídia é a quinta. Os homens da mídia não têm ideia de como eles afetam tão grandemente a sociedade com as suas histórias sórdidas, tornando suas fantasias em histórias trágicas da vida real. E essa informação é interessante. Alguns escrevem algumas histórias de destruição, vício, orgulho, ganância, traição, adultério. Essas histórias são baseadas, algumas dessas histórias são baseadas nas suas próprias vidas, na própria vida do escritor. Ele passou por isso, ele escreve, aquilo se torna uma novela, todo mundo assiste e agora todo mundo está praticando aquilo que ele passou. Consegue entender como que a mídia age? Externam toda a podridão do seu coração. Às vezes escrevendo, às vezes falando. E a Bíblia é muito clara que ela fala o seguinte: a boca fala do que está cheio o coração. Outro tipo de falso profeta é o coração. Nós somos apresentados ao mais poderoso transmissor de falsas profecias, a quem somos indulgentes e desatentos, é o nosso coração. Jeremias fala que enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Muitos são enganados por essa pequena voz. Alguns em um relacionamento. Não, é aquela pessoa que é para você. Mas o coração esquece de falar para você que aquela pessoa que ele está indicando, ela já tem marido. Ou ela já tem esposa. E o coração está falando, não, é aquela ali. E as pessoas são enganadas pelo próprio coração. Sentimentos, cobiças, desejos do próprio coração. Em Tiago diz que a cobiça nasce no coração. Cobiçamos pelos nossos olhos, desce ao coração e aquilo ali executado gera o pecado que traz a morte. Ainda que normalmente o coração é tido como confiável, a Bíblia diz que ele é enganoso. O coração ele pode ser desonesto e inclinado a se desviar sem você perceber. É um verdadeiro falso profeta. Se esse coração não estiver alinhado com Deus, se não estiver fundamentado na palavra, ele vai te derrubar. As mentiras dele vão se tornar uma verdade na sua vida. Falso. Um tipo de falso profeta.
o nosso coração que nos engana. Todos esses falsos profetas que nós falamos, e também tem outros, né? Pode nos exortar a dirigir a nossa vida ao processo de construir algumas paredes, dizendo que as paredes são apenas meios de sobrevivência às ameaças que nós sofremos. Então as pessoas vão lançando profecias, muitas de que nós falamos aqui, falsas profecias, isso vai machucando, vai nos ferindo. Nós vamos construindo paredes para nos proteger, construindo muros para nos proteger, porque lançaram sobre a nossa vida, nós acreditamos, mas não era verdade, isso nos frustrou, e aí nós queremos agora nos proteger dessas ameaças, e acabamos nos isolando, nos protegendo, inclusive de Deus. Às vezes Deus manda o socorro, mas como nós estamos feridos, nos isolamos e não aceitamos a cura divina. Deus é amor. E Ele tem cura para a sua vida. Se algum desses falsos profetas lançaram palavras que te feriram, que te machucaram, que você acreditou e que hoje você vê que não é verdade, e isso te machuca ainda, eu tenho uma palavra para você. Jesus é a cura para a sua vida. Ele é a verdade. Ele é o verdadeiro profeta. É Ele. Nele está contida toda a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade cura, a verdade transforma. Jesus pode mudar a situação da sua vida, ainda que falsas profecias foram lançadas para macular a sua personalidade. Jesus pode restaurar e fazer da sua personalidade uma personalidade pura, uma personalidade íntegra, alinhada com o Pai, uma individualidade cheia da presença de Deus. Só Jesus pode tocar nesse lugar. Nenhuma outra pessoa vai conseguir, não existe remédio para isso. Só Jesus cura. Jesus transforma. Jesus pode estabelecer a sua identidade, a sua personalidade para sempre. Você precisa se achegar a Ele. Você precisa se aproximar. Você precisa convidar Ele para fazer parte da sua vida. Jesus é tudo. Jesus, Ele é o verdadeiro profeta e o profeta da verdade. Ele é a verdade. Em determinado momento Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Hoje é um bom dia para você convidar Jesus para fazer parte da sua vida. Hoje é um bom dia para você entregar o seu coração a Jesus. Chega de decepção, chega de frustração, chega de falsas profecias, chega de feridas, chega de ressentimentos, ódio, mágoa, rancor. Convide Jesus para fazer parte da sua vida e Ele vai trazer cura para o seu coração. Amém? Deus te abençoe. Na próxima semana nós vamos continuar ainda na personalidade. Tem alguns pontos aqui que eu quero falar sobre alguns enganos e algumas reações que temos quando o modelo de autoridade falha nas nossas vidas. Que tipo de reações a gente tem? Semana que vem a gente continua. Deus te abençoe. Tem algum pedido de oração? Nós vamos orar pela Lucineide, a Lu, pede oração pela saúde do tio Manuel e pelo seu pai, tio João, e pela mãe e todos da família. Minha família toda lá de Pernambuco. Um beijão para todo mundo lá, para a Lu, para a Graci, para o Antônio, para o Francisco, para o Zé, meu Deus, tio João, a galera toda lá. Um beijo, vamos orar. A Maria das Graças também, a Graci está pedindo oração pela saúde do tio Manuel. A Lúcia está pedindo oração pela saúde dela. Vamos orar pela Lúcia, pelo Otair, pela filha, pelo genro. A irmã Aparecida também pede oração para Maria de Lourdes Freitas. Celina pede oração pela sua vida, pela sua mãe divina e pela Érica. Muito bem lembrado. O Fabrício pede oração para Deus estar abençoando o seu negócio lá na sua lan house. Vamos orar também pelo Fabrício de Jesus. Ana Paula Noguchi pede oração por seu primo que está com Covid, o primo Sidney, lá na cidade de Itatiba. Vamos orar por ele também. A Elaine pede oração pela Isabela Reis e pela Bárbara. A Maria Elaine Muniz, a Laninha, pede oração pela Dona Santilha, pelo Roberto, pela Eliane, pelo Fábio, o Hugo, o Bruno, a Nathalie, a Tamires, a Deise, Carla, a mãe da Caleça e a Dona Rosa.
A mãe da Calessa, será que é a Dona Rosa? Calessa lá de Andradina, a mãe dela fez uma cirurgia para tirar um nódulo. Vamos orar por ela também. E Dona Rosa, amém? Aqui eu já li. Vamos orar por essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu cuidado. Eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do teu altar, que o teu nome seja glorificado. Deus, estenda as suas mãos sobre essas vidas, Pai. Cura, Deus. Restaura, renova. No nome de Jesus. Deus, eu quero me juntar a cada um dos meus ouvintes, Deus, ó Pai, e em uma só voz nós repreendermos toda enfermidade, quer seja esse vírus da Covid, quer seja qualquer outra enfermidade, repreenda em nome de Jesus. Que caia por terra toda a enfermidade. Restaura a saúde do teu povo, Pai. Restaura a saúde dessas vidas. Deus, restaura os relacionamentos. Traz paz. Deus, traz comunhão, traz unidade, traz amor. Cuida, Deus, derrama da tua prosperidade. Aqueles que estão precisando de um socorro, Deus, ó Pai, financeiro, que o Senhor estenda as mãos também, derramando da tua prosperidade. Cuida das famílias. Restaura os relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, que o teu nome seja glorificado. Se alguém aqui, Deus, ó Pai, foi ferido por uma falsa profecia, isso está ainda travando e paralisando essa pessoa, eu declaro em nome de Jesus, cura hoje sobre essa vida, sobre essas vidas, em nome de Jesus. E que cada uma dessas vidas aqui seja tocadas pelo teu amor e pela tua paz. Eu abençoo cada uma dessas vidas, cada lar, cada família que nos acompanhou. Deus, que o teu nome seja glorificado e exaltado no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço para o Zé Jovino, um abraço para o Orlando, um abraço para o Alemão, um abraço para o Anderson Ninja, um abraço para todos os meus amigos que estão nos acompanhando. Tem uma pergunta aqui, eu acho que dá tempo de responder. Comente sobre falsos profetas dentro da igreja, como edificar e como sair dessa igreja. Veja só, olha a pergunta. Veja só, você precisa identificar, primeiro você precisa conhecer a palavra. Como que você vai identificar o falso profeta? Se ele está falando alguma coisa fora da palavra. Então busque conhecimento na palavra, mergulhe na palavra. Peça para Jesus fazer parte da sua vida, peça para o Espírito Santo te ajudar, te dar discernimento, entendimento. E tudo aquilo que for falado fora da palavra de Deus, é bom você ter um pé atrás. Tá? Não precisa confrontar ninguém, não precisa brigar com ninguém, mas ter um pé atrás. Se você vê que essa pessoa ela profetiza muito em benefício próprio, sempre está trazendo para o seu lado, assim, fique com o pé atrás. Tá? Profecias, deixa eu te falar. Se não estiver nos 66 livros da Bíblia, então Deus não disse. Profecia é para ser julgada. Profecia ela foi lançada para ser julgada. Julgada como? Com base na palavra. Se estiver alinhada com a palavra, é a verdade. Se não tiver, se estiver fora da palavra, fique com o pé atrás. Peça para o Espírito Santo te revelar, te ajudar. Se não estiver nos 66 livros da Bíblia, então Deus não disse. Não existe Bíblia extra. Ainda que um anjo do céu venha e revele outro evangelho que não seja este, Paulo disse, que seja anátema. Amém? Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Faça inscrição no meu canal do YouTube, pr.nandinho. Entre lá, faça inscrição. Estamos deixando algumas mensagens, algumas reflexões. Talvez na quinta-feira a gente vai fazer a live. Eu e o pastor Diego, preciso confirmar com ele. Felizmente para ele, né? Nós não podemos fazer na quinta-feira passada porque ele entrou de férias e viajou com a sua família. Foi ter ali o seu descanso merecido. Mas nós estamos esperando ele retornar. Se caso ele já estiver por aí, eu vou conversar com ele no máximo até amanhã. E aí a gente lança aí nas redes sociais. A gente faz a nossa propaganda. Não fizemos quinta-feira passada, eu peço perdão. Eu tinha avisado na segunda-feira, porque ele tirou férias e precisou viajar com a família. Tá? Eu coloquei lá que foi cancelado, mas o motivo foi esse. Então, se ele voltar, se ele já estiver por aí, eu vou ver se eu entro em contato com ele. Tentei falar com ele hoje, não consegui. Vou ver se eu consigo falar com ele amanhã. E aí, na quinta-feira, a gente vai estar fazendo a live sobre a família, o modelo original do casamento.
Deus te abençoe e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia.